Olá, muito bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo aqui em nosso canal Troade. Desde já vou te pedindo também que você aí nos ajude também, né? Clicando aí, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho aí para que não perca, né, nenhum vídeo novo que venha a ser lançado aí. E também que você curta bastante, né? Coloque seu joinha aí e compartilhe bastante os vídeos para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas aí também, viu? Deus te abençoe desde já, te guarde e te proteja. Olha, como eu sempre digo, Deus usa pessoas, né? Deus usa muito a vida das pessoas, eu creio nisso, né? Deus usa a minha vida, Deus usa a vida de muitas pessoas aí. E Deus usou a vida de uma pessoa hoje para nós fazermos esse vídeo. Levantou uma questão, a pessoa veio me fazer uma pergunta e através dessa pergunta o Espírito Santo de Deus foi trabalhando no meu coração também para trazer um ensinamento que veio direto do trono da graça para a gente compartilhar aqui com vocês, tá bem? Então, desde já também quero aqui agradecer minha amiga que mandou a pergunta aí para a gente, e a gente foi responder a pergunta e gerou tudo isso aqui. Olha como que Deus faz as coisas, né? Maravilhoso, viu? Obrigado, muito obrigado, um beijo no teu coração, Deus te abençoe grandemente. Continuamos juntos aqui, firme e fortes, né? É assim que Deus faz. Então, olha, eu queria ler com vocês na passagem de Lucas, no capítulo 22, versículos 31, 32, 33 e 34. E vamos fazer uma breve reflexão aqui do que Jesus está nos ensinando aqui, tá bom? Através disso tudo. Olha só o que aconteceu. No versículo 31 diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Olha aí. É muito fácil a gente até julgar, né, Pedro, né, por conta do fato, né, que ele negou a Jesus. Mas quando nós mergulhamos mesmo na história e todo o contexto disso daqui, nós vamos ver que Jesus está nos ensinando muitas coisas aqui, e uma dessas coisas eu vou compartilhar com vocês aqui. Em primeiro lugar, Jesus interrompe um discurso que ele estava fazendo ali, juntamente conversando com seus discípulos, um ensinamento, vira-se para Pedro como figura principal. Pedro, nós temos que entender isso, que quando ele vira-se para Pedro, ele fala primeiramente no plural. Ele fala assim: olha, Simão, Simão. Ele está direcionando para Pedro o negócio. E depois ele fala no plural. Ele diz: Satanás pediu para peneirá-los como trigo. Olha só. Ele diz: Satanás pediu vocês, ele está se referindo a todos, para peneirá-los como trigo. Ou seja, para passar mesmo numa peneira ali, né? Para ver o que cai, o que sobra ali de bom daquilo. Ou seja, ser provado, em outras palavras. Mas Jesus se direciona a Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro futuramente ele se tornaria o líder principal da igreja em Jerusalém, né? Ele se tornaria o líder principal da igreja. Então, ele sendo o líder principal da igreja, Jesus volta logo para o líder e diz para ele: olha, Satanás pediu para peneirá-los vocês. Pediu a vocês para que eu permitisse que fossem peneirados, que fossem provados por ele. Assim como Satanás fez lá atrás com Jó, e foi até Deus e pediu, né, para que Deus permitisse que Satanás tentasse Jó, e Deus permitiu. Da mesma forma, Satanás vem até Cristo agora, pedindo para provar os discípulos. Já que estão andando com você,
né? Vou lá prová-los. Mas Jesus, sabendo que eles ainda não estavam preparados, que eles não estavam prontos, que eles não estavam realmente convertidos a Deus, e eu vou te explicar esse ponto já. O Senhor rogou por eles, orou por eles para que isso não acontecesse. Ou seja, Jesus advogou a causa deles diante de Satanás. Defendeu-os, mostrando para Satanás que eles ainda não estavam prontos para serem provados. Então seria um desnível, né, muito grande de competências, porque eles não estavam cheios do Espírito Santo, eles eram homens ainda muito comuns e ainda muito imaturos na fé, muitos despreparados ainda. Poxa, mas estavam andando com Jesus. Nem sempre as pessoas que andam com Jesus estão preparadas para determinadas situações. Entenda isso. Maturidade espiritual, ela só vem através do Espírito Santo de Deus. Quando recebemos em nossas vidas o Espírito Santo de Deus e somos guiados por ele, conduzidos segundo a vontade de Deus, aí sim o Espírito Santo de Deus vai nos capacitando para dia após dia sermos provados e aprovados diante de Deus. Ok? Isso é muito importante a gente saber disso. Então, Simão vai na mesma linha de raciocínio de muita gente e rebate, fala, como assim eu não estou convertido? Como assim eu não estou pronto? Eu estou pronto. Não, olha, Senhor, eu vou contigo para a prisão e até para a morte, se caso for necessário. Jesus demonstra para ele, Pedro, a sua fragilidade e diz para ele assim, Pedro, olha só, antes que o galo cante, ou seja, antes de terminar este dia, antes de iniciar um novo dia, antes da aurora, antes da aurora nascer, antes do sol nascer, antes de iniciar um novo dia, por 3 vezes você me negará. Por 3 vezes você dirá que não me conhece. Por que isso? Jesus fez isso para provar para Pedro que realmente ele não estava pronto, que ele realmente não estava preparado. Que aquela autoconfiança dele, Pedro se baseava muito, porque nós temos que entender isso. Pedro, ele era uma pessoa que ele tinha um caráter muito forte, né? Uma pessoa que confiava em si mesmo, era um bruto, era uma pessoa que confiava na sua própria força para resolver certas coisas, né? Então, Jesus está dizendo para ele assim, Pedro, quando você se converter, você vai entender que não é pela sua própria força que se resolve as coisas. Pedro, quando você se converter a mim, ou seja, quando você se voltar verdadeiramente para mim, porque a conversão é esse o sentido, voltar-se para Deus. Quando você voltar-se para Deus totalmente, quando você estiver virado realmente para mim, apontando para mim, Pedro, você vai entender que não é do seu jeito que se faz as coisas. E sim, que Deus tem uma maneira sobrenatural de agir. E é dessa forma, e é nessa forma que devemos confiar. É aí que deve estar baseada a nossa confiança, e não em nossas próprias mãos, e não a nossa própria capacidade, e não o nosso modo de agir. Eu faria assim, eu faria assado. Não se faz assim ou assado. Se espera em Deus e age conforme a vontade de Deus. Isso é uma pessoa convertida. Então, Jesus está demonstrando para Pedro que ele não está convertido, que ele não está pronto, que ele não está preparado para agir naquela situação. E ele prepara todo esse cenário para mostrar para Pedro. Pedro, hoje mesmo você me negará. Então entenda isso. Quando ele fala de negar a conhecer Jesus, ele está dizendo que na hora de uma provação, de uma força muito grande, ele vai dizer assim, não, eu não o conheço, porque eu não tenho coragem de participar dele com isso. Eu não tenho forças, as minhas forças, eu achava que dava, mas não dá. Não dá para participar dele com isso. Nessa situação com Jesus. Então entenda isso. O crente convertido realmente, ele tem que estar realmente preparado. Como Paulo dizia, né, e ser grato e ser alegre em participar das mesmas aflições de Cristo. Claro que as aflições que nós passamos nem se comparam às que Cristo passou aqui na terra. Mas Paulo coloca isso de uma maneira que nós venhamos compreender, que nós venhamos entender que é para nós de muita alegria nós termos aflições, nós participarmos dessas aflições
como Cristo teve aflições também aqui na terra. Então, entenda isso, que Jesus advogou a causa e esperou o momento deles serem batizados, deles serem cheios do Espírito Santo, para que eles pudessem realmente estar preparados para as aflições seguintes. Tanto é que Pedro se tornou um dos maiores líderes da igreja, fortalecido no Espírito Santo, debaixo da graça de Deus, e esperando na confiança do Senhor, para assim fazer valer o seu ministério. Não da maneira dele, mas da maneira como Deus o quis. Amém? É isso que eu queria compartilhar com você hoje. Espero que você tenha também absorvido esse ensinamento para a nossa vida e não se basear na sua própria força, na sua própria coragem, naquilo que você mesmo pode fazer, mas esperar em Deus na hora de agir. Amém? Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Tenha um excelente dia, uma excelente semana, debaixo da graça do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.